Bom, pessoal, segunda parte agora do nosso trabalho, vamos falar das perguntas que vocês mandaram para o Nos Pergunta, tá? Aproveitando que a gente está com o Dessalles aqui para ajudar a responder. Então, a primeira pergunta do William Moraes. William Moraes, 7370. Mulher treinar peito faz diminuir o mesmo? Acho que é mais contigo aí. Porque eu tenho peito? Treinar peito não vai diminuir o peito, né? O que pode diminuir o peito é a perda de gordura na localidade, entendeu? A quantidade de glândula ali continua a mesma, né? Na verdade, William, o que acontece é isso. Se ela baixar o percentual de gordura corporal, ela pode ter uma alteração de volume da mama. Não existe perder glândula, como o Dessalles falou. Mas, evidentemente, se a mulher ela emagrecer, se ela perder gordura, vai ter uma alteração no volume. Normalmente, quando as mulheres secam, elas perdem bastante peito, porque grande parte do peito da mulher acaba sendo gordura, né? É acúmulo de gordura. Ó, Mike Elfer, ele faz uma pergunta que é interessante para o pessoal que está começando, né? Então, ó, no bodybuilding, o atleta pode treinar o mesmo grupo muscular todo dia ou prioriza-se um grupamento por sessão? Ele deve respeitar também de 48 a 72 horas de descanso? Bem, isso foi difundido durante bastante tempo, né? A necessidade de recuperação, até baseado lá no ciclo de supercompensação e etc. Mas o que a gente tem visto na literatura é que tudo vai depender do volume de treino. Então, se o cara faz um volume reduzido, né, faz, sei lá, uma série de puxado, uma série de supino, uma série de agacho, de leg press, ou até mesmo 3 séries de cada exercício e faz só isso, ele pode, de repente, fazer isso todo dia, né? Agora, não dá para o cara pegar e fazer 12 séries, 30 séries todo dia para o mesmo grupamento. Isso não tem fundamento. A gente vê tanto no powerlifting quanto no fisiculturismo casos de pessoas que treinam com frequências bastante elevadas, obviamente gerando essa compensação no volume. Se você vai o que a literatura mostra é que, por exemplo, se você treina 3 vezes por semana 10 séries, treina 3 vezes por semana 3 séries ou treina uma vez por semana 9 séries, o que importa é o total de séries que você fez ao longo da semana, né? Tem até um estudo do nosso grupo que mostra que indivíduos iniciantes podem fazer treinos com 3 séries de supino, puxada e leg press, segunda, terça, quinta e sexta, ou seja, treinando em dias consecutivos, e que ele vai ter ganhos equivalentes aos obtidos por um treino menos frequente, né? Em termos percentuais, esses ganhos foram até maiores para essa maior frequência, mesmo tendo treinos do mesmo grupamento em dias consecutivos. Pô, tá legal isso. Que é um mito que sempre pulou as pessoas. Não, eu treinei hoje, só vou treinar semana que vem. Depende do que você fez. Fez 3 séries de apoio no solo, de flexão, você pode fazer todo dia. Eu tenho amigos no Rio que vivem na praia, né, surfam, etc. E eles relatam que os treinos deles envolvem barra e paralela todo dia. Calistênico. Fazem barra, paralela todo dia. Os caras têm um nível hipertrófico legal, eles têm uma estética legal, né? E não relatam overtraining, não relatam lesão, muito pelo contrário. Eles utilizam isso até como uma forma preparatória para não ter lesão nos esportes que eles praticam. Bel, tem uma pergunta aqui do treinador Renan, que é uma coisa que a gente estava discutindo hoje no café. Qual a diferença da periodização do treino em off-season e pré-contest? O que a gente conversou? Conta para o Renan. Bem, no fisiculturismo, o off-season é a fase onde você vai adquirir força e com essa força você vai construir a massa muscular. Na fase de pré-competição, no pré-contest, normalmente os atletas adotam uma restrição dietética bastante acentuada e, consequentemente, eles não conseguem imprimir altas cargas e, consequentemente, eles também não constroem massa nessa fase. O objetivo deles é definir, né, perder gordura, afinar a pele, perdendo o mínimo de massa muscular possível, né? Então, nessa fase, ele não vai conseguir imprimir altas cargas. O que ele pode fazer é compensar, de certa forma, no volume de repetições, introduzindo algum método de treinamento, né, para compensar essa ausência da carga, né? Então, o que a gente chega à conclusão
é que a melhor periodização para o fisiculturismo competitivo é a periodização reversa, na qual você começa por uma fase visando ganho de força e massa, e aí até a discussão que a gente estava tendo, como organizar esses treinos mais voltados para força e mais voltados para hipertrofia no off-season, se seria fazer uma fase específica de força, outra fase específica de hipertrofia, ou ondular, né, variar entre força e hipertrofia ao longo das semanas. Mas, em termos de macro, né, você vai fazer um off-season com cargas mais elevadas, né, e no pré-contest você vai trabalhar com cargas mais baixas, de repente você pode encurtar um intervalo, entrar com um treinamento de oclusão, né, usar alguns recursos como drop set, rest pause, etc., para poder manter um estímulo de alta intensidade de esforço, mas minimizando a intensidade de carga. Basicamente a gente conversou também lembrando que depende muito do atleta, né? Cada atleta tem uma forma muito peculiar de treinamento, né? Então, assim, é difícil a gente deixar qualquer coisa pronta, mas basicamente o que a gente discutiu foi em fazer uma periodização reversa por conta da diminuição da capacidade física que é determinada pela restrição dietética. Uma forma até me equivoquei no comentário final. Acho que, na verdade, você tenta manter alguma intensidade de esforço, né, que gere aquele estímulo para manutenção da massa, mas não mantendo uma intensidade elevada de esforço. Acho que para não gerar confusão. O desgaste metabólico. A gente sempre tenta isso porque, no final das contas, você amplifica muito o estímulo metabólico, ou preferencialmente metabólico. Nessa fase final de lapidamento do físico, ele entra com um físico desgastado, ele não entra com um físico cheio. É comum você reconhecer de forma muito clara quem chegou detonado na competição e teve que fazer um esforço brutal para conseguir fazer que a gente chama de carbagem, né? Fazer a preparação do dia final, para aquele físico encher e aparecer cheio no palco, e quem chegou com uma qualidade de vida mesmo, né? Quem chegou bem, quem chegou inteiro, sem lesão, sem dor, e principalmente sem uma restrição psíquica importante, porque lembrando que o overtraining ele tem uma alteração neurológica que é bem importante, que modifica muito a capacidade do atleta e fazer o trabalho dele, porque na realidade ele tem que subir num palco e mostrar o melhor, inclusive de uma forma que eu não estou sofrendo, que eu não estou morrendo, né? Porque o que não é desempenho, isso não é primeiro lugar saúde. Você vai ver um cara todo arrebentado, né, em cima de um palco, não vai, né? Então a forma da gente ajustar isso daí é mexendo nessas variáveis. A pergunta é boa, eu acho que vale a pena a gente tocar nisso. O Vitor Donsetti pergunta: existem treinamentos, ciclos de treino, para se recuperar as articulações e deixá-las prontas para um novo ciclo de treino? A periodização básica tem o ciclo regenerativo, né? Tem a fase regenerativa. Então, acho que seria essa fase, mas um treino específico para recuperar a articulação, talvez né? um katsu, né? Nessa fase você vai manter a intensidade de trabalho, né? Mas sem, quer dizer, manter um estímulo interessante, mas minimizando a sobrecarga articular e tendínea. Eu acho que o que a gente mais faz em relação a isso também é proteger a articulação mais do que tentar regenerar, né? Porque se você estiver treinando com a técnica certa, que é onde você fala, sim, primeiro acerta a técnica, né? Que sempre começa a aula desse jeito, né? Significa que o dano articular ele é cada vez menor. Se tem força dissipando para a articulação, está errado, você não está aproveitando esse treino. A força ela tem que dissipar no ventre muscular, no máximo no tendão. Quanto mais você concentrar a força no ventre, porque você está mantendo aquele peso em todo o seu curso sob controle, menos lesão você vai apresentar, né? Então a gente protege na realidade. O que existe é a gente fazer séries para algumas musculaturas que fazem uma estabilização maior. Foi no geral ou foi para fisiculturismo? Não, no geral. Porque às vezes no powerlifting é inevitável você gerar uma sobrecarga articular, né? Trabalhando com cargas muito elevadas, talvez seja necessário passar por uma fase regenerativa mesmo ali. O que a gente faz na realidade assim, duas coisas. Trabalhar musculatura acessória, então assim, tudo que é exercício da cintura escapular,
é trabalhar muito manguito, muito músculos que sustentam a congruência da articulação. Então, se você tem um manguito bom, a cabeça longa do bíceps boa, ela vai manter aquela relação cabeça do húmero e glenoide o mais congruente possível, né? Mas qual que é o grande problema que a gente vê? Isso seria um trabalho concomitante, né? Exatamente. Seria uma fase específica para... Sabe quem ia ser legal se estivesse aqui para falar isso pra gente? Como que ele faz? O Rafael Crestani, que ele estava me falando. Na periodização dele, ele treina terça, quinta e sábado. Então, terça-feira ele faz, se não me engano, um agachamento pesado e o terra leve e supino. Na quinta, ele faz exercícios auxiliares. E no sábado, ele faz o supino, preferencialmente, o terra pesado e o agachamento leve. Assim, leve para um powerlifter, né? Aí eu perguntei, pô, Rafael, mas o que são esses exercícios auxiliares? Os exercícios auxiliares são todos os exercícios visando a congruência da articulação. Então, ele trabalha muito core, glúteo médio, trabalha bastante parte de manguito. E exercício, né, como é que fala? Isolado. Isolado também, faz o bíceps, para ter sustentabilidade para aquilo que ele vai fazer. Até porque bíceps se utiliza bastante no powerlifting, né? No terra, então, a quantidade de bíceps que rompe aí fazendo terra é absurdo, real, né? É absurdo. É o que mais lesa no terra é justamente bíceps, né? Na hora da puxada, aquela discrepância absurda que você tem entre força de membro inferior e superior acaba causando isso. E aí a outra coisa é reconhecer bom tempo atrás, quando eu fiz biomecânica ainda, estamos falando de 2005, a gente estudava a primeira coisa como que era a composição da articulação, né? Como é que era, o que era a cartilagem, né? Então ela é um composto que ela concentra a água nas suas camadas mais superficiais. Então quando você olha, por exemplo, uma espessura de uma cartilagem, tudo que está mais próximo do osso aqui, ele é muito celular e pouco líquido. E tudo que está próximo à superfície é mais líquido e muito pouco celular. Então, quando você tem duas cartilagens juntas, vamos imaginar que você tem essa relação aqui, tá? Cartilagem aqui, uma outra cartilagem aqui. Em primeiro lugar, essa superfície, né? Vamos fazer um redondinho. Essa superfície de interface é uma superfície que você tem rolagem. Tá? Você não tem translação. Translação seria como se você fizesse isso e a rolagem é isso aqui. Por exemplo, o joelho. Né? O que lesa o joelho? Translação. O que faz com que o seu joelho ele esteja saudável? Rolagem. Tá? E fazendo movimentos repetidos de baixa intensidade, então a gente está falando 30, 50 movimentos com quase nada de carga, ele faz com que você tenha esse movimento com mais frequência, e isso faz com que a cartilagem seja capaz de concentrar mais líquido, o que confere de meio a 1 milímetro a mais de superfície em cima dela. Parece muito pouquinho pra gente, né? Justifica o aquecimento, até mesmo o método crescente que a gente citou. Exatamente. Aquele aquecimento bioarticular específico que você fez. Sim. Ali. Eu comecei com ele porque isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, assim, bom, isso é bom fazer, eu faço, mas isso te ajuda a conservar a articulação, né? Olha só, eu acho que é importante a gente responder isso porque ele está confundindo algumas coisas. É o Jefferson Silva. Então ele pergunta sobre outros tipos de treino, então mTOR, FST7, aí ele fala uma coisa assim, treinos para perda de gordura, triset, biset, é bom dividir o grupamento muscular? Então, primeira coisa, existe treino para perder gordura? Não vamos falar porque o pessoal sempre fala assim, não, vou fazer o aeróbio para secar, ou então ele treina para emagrecer, só que ele não faz uma dieta para emagrecer, a gente sabe o que acontece, né? Cara, na musculação não existe treino para emagrecer. Né? Tem treino, mas na verdade todos os treinos vão gerar diferentes efeitos, né? Alguns vão gerar mais efeito em termos funcionais, né? Quanto mais carga você imprime, você prioriza mais a força, né, do que a resistência. Quanto mais volume você faz, você prioriza mais resistência muscular do que a força, né? No meio aí tá a faixa de hipertrofia, mas qualquer sobrecarga ou qualquer tipo de treino vai te gerar ganhos em força, hipertrofia e resistência. E potência também. O que ele confunde aqui... O treino ele vai gerar isso, ele vai gerar condicionamento muscular. Então
Então, seja em termos de força, seja em termos de resistência, potência ou característica morfológica e hipertrofia, né? Ele confunde aqui, por exemplo, ele fala que, na opinião dele, do Jefferson, triset, biset é uma forma de treino para emagrecimento. Fala um pouquinho, Bel, para que serve triset e biset? Por que normalmente a gente usa esse tipo de técnica? O biset e o triset são similares aos métodos que a gente citou, como o drop set e rest pause. Você gera fadiga em um determinado movimento, utilizando, de repente, você vai fazer uma abdução com uma flexão de ombros, elevação lateral com elevação frontal. Você vai gerar a fadiga para aquele movimento articular, que é a abdução primeiro. Fadigou em abdução, se você muda o padrão, você consegue extrair mais algumas repetições e elevar o nível de fadiga daquele grupamento. Entendeu? O triset seria uma intensificação desse método. Todos esses métodos eles visam o quê? Aumentar o tempo de tensão, para aquele determinado grupamento. Mas biset para emagrecimento, né? Não tem muita relação. Eu posso utilizar um biset, na verdade um superset alternado por segmento, Faz um exercício para membro superior, outro para membro inferior, de forma alternada e ininterrupta. Isso vai fazer com que você gere um pouco mais de gasto calórico, Mas ele não é diretamente relacionado ao emagrecimento. Então você vai associar isso obviamente, a uma restrição dietética para se ter emagrecimento. Mas sem dieta não tem emagrecimento, não existe. Você pode fazer 3 horas de musculação, vai te gerar um gasto calórico, sei lá, de 400 calorias, menos, até eu superestimei isso. Fiz 3 horas, queimei 400 calorias, passei num McDonald's, comi um Big Mac, já era, tem que treinar mais uma vez 3 horas. Não é verdade? É verdade. Tem que treinar de novo 3 horas. Então, é uma coisa que você não pode dissociar aí, quando você quiser falar de treinamento para emagrecimento. Treinamento é coadjuvante no emagrecimento. Tanto treinamento cardiorrespiratório quanto treinamento muscular. Lembrando que a musculação ela tem vantagens em relação ao cardio para perda de gordura, para algumas coisas, A EPOC é maior, mas a EPOC é ínfimo também, A EPOC muda pouco. Pensar... O que eu vi é a modificação, estava vendo, eu esqueci o trabalho de quem, mas ele separa qual é o percentual de gordura mais atingido pelo tipo de estímulo dado. Então, o que ele fala? Que a gordura subcutânea ela tem uma sensibilidade maior ao exercício cardiovascular, o aeróbio. E a gordura visceral... Eu vi um pouquinho diferente. Eu vi que a gordura visceral tem mais relação com dieta e gordura subcutânea teria mais relação com exercício. Exatamente. É exatamente isso. Já ouvi falar isso, mas não li nada sobre. Não, eu li, eu vou separar para você depois. E aí ele fala que a questão metabólica da musculação acaba interferindo mais na gordura visceral. Mas eu acho que pode ter esse viés, porque quando a gente vai ver os trabalhos de bioquímica, os caras relacionam exatamente isso, que a gordura visceral tem muita interferência da dieta. Se você pega um cara que é um fisiculturista, você está pegando um cara que faz dieta e faz exercício resistido, logo a gordura visceral dele também, o João, ele está falando que ele treina sob oclusão, então olha só, João VR5. Durante meus treinos de peito e tríceps, usando oclusão, sinto um cansaço muito extremo, a ponto dele aparentar não conseguir levantar um copo d'água. Queria saber se isso é normal, se isso acontece, posso continuar o treino ou devo parar, ou até mesmo compensar com menos peso ou algo do tipo. Bem, é comum você ter um efeito do treinamento, agudo, subagudo, seja no próprio dia ou nos dias seguintes ao treinamento, de fadiga extrema, de dificuldade para realizar as atividades da vida diária. Costumo até brincar quando eu faço a prática, tá de moto não, para voltar para casa, vai ter que lavar a cabeça, porque realmente é algo que fica... Tem gente que já relatou não conseguir lavar a cabeça direito após o treino. Obviamente, se isso for feito repetidas vezes, de forma muito frequente, pode gerar casos de overtraining. Já teve até casos relatados de rabdomiólise com o treinamento com oclusão.
né? Então tem que se saber dosar isso sim, né? Deve-se ter cuidado, mas não é nada alarmante, né? Assim como teve casos de rabdomiólise no crossfit, ou mesmo com musculação, com endurance, né? Então tudo levado ao extremo pode ser prejudicial. No caso, se você está tendo esse efeito, eu acho que você provavelmente, pelo que você relatou aqui, você não tem nenhuma lesão, não está se reabilitando de lesão. Então, o interessante é que você periodize melhor esse estímulo com o treinamento conclusão. De repente, espaçando, distanciando as sessões de treinamento de oclusão, ou até mesmo fazendo volumes menores, né? Se você está achando que isso está comprometendo o seu dia a dia, né? De repente, reduzir o volume do treino de oclusão para não ficar tão prejudicado assim, né? Fica tão arrebentado. Fazer, não sei se foi ele que perguntou, mas teve alguém que perguntou aí também de como fazer a oclusão, né? Se faz intercalado, se faz sozinho. Tem um pouquinho mais pra frente. Mas vamos já falar disso agora. Então, achei essa pergunta aí que a gente fala. Ó, Matheus Mapelli, então, ele está perguntando outra coisa. Tá. Em meio a uma rotina corrida, pouco tempo para treinar, qual seria a melhor forma de fazer um treino para ganho de força e massa? Sendo que me distanciei muito da academia por conta do CrossFit. O que a gente está vendo aí, então, Matheus, é que você está praticando uma modalidade que é praticamente uma modalidade esportiva, cujo objetivo é a realização de trabalho e não ganho de massa muscular. Evidentemente que se você partir do zero, você tem um processo de fortalecimento e você ganha massa muscular, mas se o seu objetivo é ganhar massa muscular por ganho muscular, aí o tipo de treinamento ele tem que ser adequado para o seu fim, tá? Dentro disso, Bel, conta para o Matheus, existe uma forma de treino rápido para hipertrofia? Tem, você pode manipular de diferentes formas no programa. Você pode fazer programas com até mesmo com altos volumes em curto período de tempo, né? Utilizando métodos de treinamento, métodos de intensificação. Então dá para fazer um treino volumoso com menos de meia hora, com certeza. Mas aí a gente tem que trazer ele também, modificar a periodização dele para trazer ele para musculação. Sim. Porque o objetivo é ganho de massa, né? O CrossFit até promove algum ganho de massa, mas a gente sabe que o que... Não é o objetivo final, né? O objetivo é você realizar o trabalho. Pelo menos é isso que eu entendi do Ramírez, né? Olha só, o 8 Neto, ele mora na França, ele está pedindo ajuda aqui pra gente. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer por você, Neto. Você está falando aqui que o seu objetivo é afinar a pele e buscar uma maior definição. Fez já ajuste de dieta com auxílio do seu nutricionista no Brasil, mas está tendo dificuldade no treino. Atualmente, ele tenta fazer um treino intenso, buscando a falha excêntrica no movimento, depois de bem aquecido e depois de já ter alcançado a falha concêntrica em algumas séries. Mas, obviamente, a capacidade física diminuiu bastante por causa da restrição dietética, quando a quantidade de calorias diárias era maior. Na medida do possível, eu coloco um pouco de cardio também. Estou fazendo algo errado? Qual é o melhor caminho desse período? Vamos ver o 8 Neto para ver se a gente tem uma noção de como o físico dele parece. Não dá para ver. O Jerônimo Magalhães, ele é fechado o perfil. Senão a gente ia ver teu físico e ver o que a gente ia poder fazer por você. Mas assim, a grosso modo, o Belmiro já falou aqui. Você sentiu uma queda da sua capacidade física decorrente à restrição alimentar que você estava tendo, né? Precisa ver com o seu nutricionista o que compensa mais. Você se alimentar um pouco mais e gerar um trabalho maior, ou realmente você ficar numa restrição dietética tão intensa assim, porque no final das contas... Para os objetivos dele, eu acho, pelo que ele relatou, ele quer só secar, quer só afinar a pele, né? Aumentar a definição. Aí o foco é na dieta, né, cara? Eu foco na dieta e o treino que tem que acompanhar. O treino acompanha a dieta. O treino acompanha a dieta. Ele quer manter o treino que ele fazia com alta ingestão calórica, com restrição dietética. Não dá. Então, eu vou perguntar para você com base na pergunta dele, porque a gente estava falando antes, mas se você pegar esses estilos, as técnicas de treinamento de intensificação, não são coisas aplicáveis para um iniciante. Será que a gente pode pensar em algum momento que um cara em restrição dietética importante, ele funciona como iniciante? Sim.
dessa forma, será que o melhor para o Neto ele treinar? Exatamente. Falha excêntrica é uma coisa que precisa não de deveria energia, estar fazendo. Exatamente. Até me pergunto como é que ele faz isso sem um treinador. Também. Como é que ele está treinando falha excêntrica sem treinador. Eu acho que ele deveria restringir esses métodos aí. De repente, tem o Katsu, ele falou que faz oclusão também, não falou? Não, o Neto não. É um outro paciente nosso aqui que faz. Mas seria, acho que basicamente isso. A dieta tem que acompanhar, o treino tem que acompanhar a dieta. Então, restringiu caloricamente, né? Tá com a restrição calórica. Dá um passo atrás. Reduz volume, reduz intensidade, retira alguns métodos intensificadores, né? Algumas dessas coisas. Trabalha aquilo que dá. Olha só. Uma outra, só voltando nessa pergunta. Não, fala. Ele tem que também, ele não relatou aqui se ele está sentindo algum prejuízo com esse treino. Ele perguntou se ele está fazendo certo. Eu acredito que ele esteja exagerando um pouco no uso de métodos avançados, né? Até por causa da restrição dietética. Mas se ele não está tendo resultado estético desfavorável, ou se não está se sentindo mal, sentindo algum sintoma de overtrain, overreach, sei lá, não está fazendo errado, né? Exatamente. Você só vai estar fazendo errado se você... Mas não pense que você vai, com uma restrição dietética acentuada, ter ganho de massa. É a fase que você está enfatizando, afinar a pele e ficar mais definido. Então isso, consequentemente e provavelmente, vai levar um pouquinho dessa tua massa aí. O Lucas, para você. Sou estudante de educação física e tenho vocês como espelho. Explique como funciona a periodização ondulatória, porque muitos dizem que ela é a melhor, sendo que na linear aumentamos tanto a intensidade quanto o volume. Desde já, muito obrigado. Dá para dar uma... A ondulatória, a literatura, alguns estudos na literatura, até uns 3 ou 4 que eu sou coautor, sugerem que ela pode promover maiores ganhos em força e hipertrofia do que a periodização linear clássica, né? Ou periodização linear em blocos. Isso para indivíduos iniciantes, né? Nível intermediário, em termos de atleta, isso não é bem assim. É aquilo que eu estava te falando hoje. Para um atleta que tem um calendário de competições mais esporádico, as periodizações lineares continuam sendo as mais adequadas, né? A linear clássica para os esportes de força e potência e a linear reversa para os esportes de resistência ou que fazem restrição dietética, como a gente mencionou, que é o caso do treinamento por fisiculturismo. Esportes de alto rendimento que têm um calendário de competições mais frequente, a ondulatória tem se mostrado mais eficiente porque mantém as diferentes valências, né, bem estimuladas ao longo de todo o período, né? Se você vai jogar uma partida de futebol toda quarta e domingo, porque você é atleta de um time de futebol, talvez o estímulo ondulatório seja melhor, porque você vai estar dando estímulo tanto para potência, né, para o cara dar um arranco, para o cara ter resistência durante o jogo todo, para o cara chutar uma bola forte, né? Então você tem que estar trabalhando aí nessas diferentes vertentes. No caso do praticante de academia, como eu acho que ele se enquadra mais nesse perfil, ele quer estar bem, ele quer estar seco, ele quer estar com bom tônus muscular, ele quer estar bem condicionado, ele quer estar com saúde, a variações de estímulos parece ser o melhor caminho, né? Ou seja, a periodização ondulatória tem se mostrado como o melhor caminho até para aderência, porque ela é um método de treinamento que não é monótono. Né? Você quebra a monotonia, você tem aquela variação de estímulos mais frequentes, você aumenta o estímulo do treino, né? Assim, a pessoa fica mais interessada, mais estimulada a treinar, né? Menos entediada, e com isso você favorece até a aderência. Mas por que se afirma que ela é melhor? Com base em alguns estudos da literatura mostrando que ela resultou em maiores ganhos em força e hipertrofia. Só que esses estudos, como eu disse, foram conduzidos em iniciantes intermediários.
para nível avançado, pessoas realmente treinadas, eu desconheço estudos que tenham sido conduzidos. Olha só, o Eric Beta ele pergunta pra gente, quem pode ser considerado um bodybuilder? Vejo que muitos amantes do esporte são englobados como tal. Seria também essas dicas para nós, humildes mortais? E, por favor, deixe claro que não se trata da quantidade, e sim da qualidade do exercício, pois a grande maioria acha o contrário. Obrigado. Salles, eu acho o seguinte, bodybuilder é todo aquele sujeito que entra numa sala de peso cujo objetivo não é aplicar aquela força no esporte. Cara, você, desde aquele Música Responde lá de trás, você fala isso, né? Uma velhinha que entra na academia... Se ela não joga futebol, ela é bodybuilder. No sentido da palavra, realmente, todo mundo está querendo construir um corpo, é um bodybuilder, né? Então você entrou na academia, você quer construir um corpo, um físico, você é um bodybuilder. Quer construir um físico, é um fisiculturista. Mas eu vejo o bodybuilder mesmo como aquele cara que vive disso e compete. Eu sou amante da musculação, entendeu? Eu não me considero, até porque eu não tenho um shape de bodybuilder, né? Mas eu sempre busquei treinar desde os meus 17 anos. Esse ano fez 20 anos que eu treino, né? Apesar das lesões, de interromper e tal, mas é desde os 17 anos que eu treino e estudo isso. Mas não me considero um bodybuilder. Acho que o músico, por exemplo, pode se considerar um bodybuilder a partir do momento que ele já participou de competições, que ele tem 60 de braço, né? Então, não tem 60. É diferente. Eu acho que a diferença... Eu nunca competi, já fui a bastante competições, assisti, já fui convidado para fazer curso de árbitro, mas me considerar bodybuilder e generalizar, assim, eu não concordo muito. Eu vejo assim, é como se fosse o esportista, atleta e bodybuilder. É o cara que é o corredor de carro, o cara que pilota uma Fórmula 1, e o sujeito que, por exemplo, corre como é que fala? Corre de Stock Car, e o sujeito que, por exemplo, tem um carro, ele gosta de ter um carro esportivo, né? Pelo menos o jeito que a gente divide é assim. Então, conceitualmente, o sujeito que está na academia para construir físico, ele é um fisiculturista, é um bodybuilder. Só que a gente convencionou e nós nos acostumamos a chamar o bodybuilder o cara que está no topo do esporte, é o cara que sobe no palco, né? Dentro disso, o que a gente não pode esquecer? Que tem o atleta e o esportista. O atleta é o cara que vive disso, o objetivo profissional da vida dele é realizar o esporte num nível muito competitivo, é o trabalho dele. E o esportista, que é o cara que pratica uma determinada modalidade, não necessariamente com objetivo competitivo, aí eu e você numa situação que a gente gosta de fazer isso, né? O que não impede a gente de conseguir progredir, né? Mas que independente de rótulo, que o cara não se preocupe com isso, porque não está certo ou não está errado ele falar que ele é um bodybuilder. É porque eu venho da ciência, né? Então, nos estudos científicos, a gente utiliza classificações para diferentes níveis de condicionamento. Ótimo, já conta aí pra galera. Então, no estudo científico, ou por exemplo, de acordo com a definição do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a gente tem iniciantes, intermediários e avançados. Só que dentro desses 3 condicionamentos, desses 3 níveis, existem diversos outros níveis. Então, dentro do iniciante, a gente pode pegar o atleta que nunca fez musculação, o obeso sedentário, o cara que vem com hipertensão para tratar, o cara que fez musculação durante 20 anos e está 6 meses parado, entendeu? Isso tudo vira iniciante, né? Então existem outras subclassificações. Então existe o indivíduo iniciante, o cara intermediário, o recreacionalmente treinado. Nossa, coisa linda. Treinado, altamente treinado, e o bodybuilder, que seria o atleta, entendeu? Então seria o topo da cadeia. Seria igual você falar, bom, bodybuilder ou powerlifter, você chama todo mundo de powerlifter? Não. Tá todo mundo levantando peso na academia. É verdade. O cara vai lá, vai fazer o levantamento, vai ganhar potência, mas ele é powerlifter? Não, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Bodybuilder tá pro fisiculturismo
assim como o powerlifter está pro levantamento básico. Gostei disso, você me convenceu, mudou minha opinião. Eu só preciso decorar o resto. O Nuno pergunta pra gente: quando temos em vista uma competição, vamos periodizar em função da mesma. No entanto, se estamos a falar de um atleta recreativo, que é a maior parte da população, como abordas a periodização? Você vê diferença do atleta recreativo para o atleta profissional em termos de periodização? Muda alguma coisa? Não, acho que é a mesma coisa. A preparação é mais ou menos a mesma. Você vai, dadas as devidas proporções, né? Mas vai ser aquele mesmo esquema, periodização reversa, vai ter a restrição dietética, ele vai fazer aquele cuttingzinho próximo da competição, então é aquele negócio, vai ser um off-season, que é a fase dele construir, ganhar força e construir a massa muscular, e pré-contest, que é a hora dele lapidar o físico. A diferença é a escala que a gente vai levar isso, né? Exatamente. Nuno, então manda bala e faz o seu treino para os teus alunos aí, respeitando, claro, a capacidade de cada um, mas pensando que eles têm que criar essa capacidade na época do off, para na época do pré-contest você usar isso daí de uma forma a sustentar uma restrição nutricional que vai acontecer em função da necessidade de você ter um nível de definição maior. Bom, galera, a gente vai encerrando por aqui, a gente teve bastante perguntas, eu acho que deu para cobrir mais ou menos a massa da maior dúvida de vocês. A gente vai ter novos episódios do Muse Pergunta, o De Salles está no time com a gente, tá? E a gente vai ter novas oportunidades para conversar bastante disso. Dessa vez a gente queria repassar com vocês as técnicas de intensificação e falar um pouquinho só dessa relação de tipo de abordagem de treinamento. O que a gente precisa começar a entender antes de falar de periodização? Precisa entender o que você faz, por exemplo, num off-season, o que caracteriza no off-season, qual é o método, portanto, que a gente acaba utilizando para ele, o que é feito no pré-contest, tá? E qual é o método que você vai utilizar, porque senão o pessoal ele começa a utilizar determinados termos como se de fato aquele método fosse o melhor de todos. Então foi o que a gente discutiu. Em termos de periodização, se a gente está falando de um pré-contest, o teoricamente mais sensato seria você usar uma periodização reversa, porque você vai ter uma diminuição na capacidade física que é determinada por uma diminuição da quantidade nutricional. E na época do off-season, uma ondulatória, talvez, né? Às vezes dependendo força, tá jogando uma resistênciazinha, né? Ondulando entre força, hipertrofia e resistência. Se o cara permanecer condicionado... Quando eu falo de força, hipertrofia e resistência, eu tô falando de diferentes faixas de repetições, né? Diferentes intervalos e tal. Mas seria. Mas basicamente isso que a gente precisava que vocês entendessem. E aí, partir para as séries de intensificação, para vocês, as técnicas de intensificação, para que vocês possam ter acesso como que a coisa é feita. Exercício é um negócio que, como diz o Simão, né, se não tem calção sujo, a coisa não é bem por aí. Então vocês têm que ver para poder aprender. Tem um amigo meu que é da engenharia, ele virou e falava assim: Paulo, quem estuda sabe, quem vê aprende, quem faz entende. Então eu espero que vocês tenham aprendido para que logo que vocês vão fazer, vocês tenham aprendido a fazer de forma correta. Beleza, pessoal? Salles, obrigado, irmão. Foi um prazer. Valeu, obrigado. Agradecer a todo mundo aí a participação, as perguntas. E agora a gente vai almoçar. Até a próxima. Valeu. Valeu.